E se a União Soviética e a China, duas potências nucleares emergentes, duas ideologias irmãs que já não se reconheciam como família, tivessem cruzado um limite que jamais pode ser cruzado? E se em 1969 a fronteira congelada do rio Ussuri tivesse se tornado o primeiro passo para o fim de tudo? E se a guerra tivesse começado ali e ninguém tivesse conseguido detê-la? Se você também deseja explorar os segredos do IC, inscreva-se agora no canal. Aqui, cada vídeo é uma viagem a um universo paralelo da história, onde o impossível se torna real. Para entender esse universo alternativo, primeiro precisamos enxergar o mundo real de 1969 com clareza. E ele não era um lugar estável, muito menos previsível. Onde ficava? Tudo começa no extremo leste da Eurásia, numa linha sinuosa que separava dois mundos. De um lado, a Sibéria Soviética, vastas florestas boreais, rios que se estendiam como serpentes congeladas e postos militares isolados onde o vento era mais constante que a presença humana. Do outro, a fronteira chinesa. Vales amplos, pequenas aldeias rurais e uma paisagem que parecia tão tranquila quanto explosiva. No meio disso, o rio Ussuri, um corte natural na terra. E em 1969, um corte aberto na política mundial. Como era o ambiente? Imagine o frio cortante, capaz de rachar lábios e quebrar metal. Imagine neblina densa flutuando sobre a água, como se o próprio planeta tentasse esconder o que prestes a acontecer. Soldados soviéticos, rígidos, cansados. Soldados chineses, determinados, treinados para suportar o impossível. E ambos com medo, não do inimigo, mas da ordem que algum dia poderia chegar. Quantos eram? A União Soviética possuía naquele período mais de 1 milhão de soldados posicionados ao longo da fronteira chinesa. A China comunista, em plena revolução cultural, mobilizava voluntários, milícias e o Exército de Libertação Popular, uma força enorme, quase inesgotável. Dois exércitos gigantescos olhando um para o outro através de árvores, neve e desconfiança. O que favorecia cada lado? A URSS tinha tanques pesados, blindados modernos, aviação superior e, acima de tudo, ogivas nucleares prontas para uso estratégico. A China tinha vantagem numérica, disciplina feroz e uma crença profunda de que o inimigo não poderia vencê-los se não quebrasse primeiro sua vontade. Cada nação possuía armas diferentes, mas ambas possuíam um inimigo comum, o orgulho. Qual era o obstáculo? O obstáculo não era apenas a fronteira, era ideológico, era psicológico, era pessoal. Moscou via Pequim como um irmão rebelde que precisava ser disciplinado. Pequim via Moscou como um traidor, um imperialista disfarçado de aliado socialista. E quando dois países com esse tipo de ressentimento dividem 7.000 quilômetros de fronteira, o menor incidente pode se transformar em uma faísca. E a faísca pode incendiar a neve. Quão verossímil era um cenário alternativo? A verdade é que não estamos falando de fantasia, estamos falando de algo que quase aconteceu. Os documentos revelados décadas depois mostram que a URSS chegou a considerar um ataque nuclear preventivo contra a China em 1969, e a China preparou o país para uma guerra total que, por pouco, nunca começou. Tudo estava pronto para o desastre. Tudo estava alinhado. Tudo estava no limite. Mas e se tudo tivesse sido diferente? Um disparo, uma resposta, um reforço, uma ordem mal interpretada. O medo se transforma em convicção. A dúvida se transforma em agressão. O rio Ussuri deixa de ser uma fronteira e se torna um campo de batalha. Soldados atravessam a água rasa com as armas erguidas. Oficiais gritam coordenadas enquanto tentam entender se a ofensiva é local ou o começo de algo maior. E no silêncio gelado da madrugada, a pergunta ecoa: mas até onde eles iriam para mudar o futuro? A resposta chega rápido. Do lado soviético,
tanques T-62 avançam sobre o gelo, quebrando a superfície com estrondos que parecem o bater de um coração gigante prestes a explodir. Do lado chinês, milhares de soldados surgem como sombras, movendo-se com precisão militar, determinados a não recuar 1 milímetro. A fronteira deixa de ser uma linha. Vira uma cicatriz. E pela primeira vez desde Hiroshima, o mundo teme que alguém pressione um botão que jamais deveria ser pressionado. A vitória tinha um preço, e ninguém estava pronto para pagá-lo. Os dois países, agora em choque direto, percebem a verdade sombria. Nenhum deles pode aceitar a derrota. Nenhum deles pode recuar. Nenhum deles pode perder o rosto diante do mundo. E é nesse momento que o impossível se torna plausível. A guerra está prestes a escalar para algo maior e mais irreversível. Porque às vezes, mudar a história é o mesmo que apagá-la. A fronteira está em chamas. O comando soviético exige uma resposta. Pequim promete contra-atacar. E o planeta aguarda, paralisado, enquanto o destino se inclina perigosamente para o abismo. E se o próximo passo fosse o que decidiria o século XX? Pense nisso. O fogo já havia começado. Mas ninguém, nem generais, nem camponeses, nem líderes nos seus palácios protegidos, imaginava o quão rápido ele se espalharia. Porque guerras nunca começam quando o primeiro tiro é disparado. Começam quando o medo encontra oportunidade. E em 1969, as duas coisas caminhavam lado a lado. A neve derretia ao redor dos cadáveres deixados no rio Ussuri. A fumaça impregnava o ar, pesada como um aviso. E o mundo, sem perceber, acabava de cruzar um portal invisível. Um portal que levava a um universo onde a URSS e a China não recuam, não negociam, não respiram fundo e pensam duas vezes. Um universo onde eles escolhem lutar. Para entender a dimensão dessa escalada, precisamos ampliar o mapa. Ver de cima. Enxergar as peças que até então se moviam lentamente. Enquanto o fronte ardia no leste, Moscou observava o restante da Ásia com olhos calculados. A União Soviética, naquele momento, era um colosso militar, com bases do Báltico ao Mar Negro, do Ártico às fronteiras do Afeganistão. Era uma muralha humana, centenas de divisões, milhares de tanques, um arsenal nuclear que assustava até seus aliados. E ainda assim, havia medo. Porque a China não era mais um país quebrado pela guerra civil. Era uma nação em reconstrução, feroz, guiada pelo fervor revolucionário, pela crença quase religiosa na resistência e pelo peso demográfico de centenas de milhões de cidadãos. Centenas de milhões capazes de lutar, capazes de morrer, capazes de esmagar qualquer inimigo pela simples força do número. Onde mais esse conflito se conectava? Nas montanhas do Cazaquistão, nos desertos de Xinjiang, em cidades soviéticas ao longo da Transiberiana, em bases aéreas escondidas entre florestas densas. A fronteira não era uma linha, era uma ferida aberta de 7.000 quilômetros, e cada trecho dela tinha seu próprio cheiro de pólvora. Como eram essas regiões? Florestas de pinheiros que abafavam passos, estepes vazias onde o vento era tão alto quanto o rugido de um caça-jato, vilas chinesas onde mulheres costuravam bandeiras vermelhas enquanto homens empilhavam sacos de arroz e munição, postos soviéticos onde soldados escreviam cartas que temiam nunca enviar. Era um mundo simples, duro, ansioso. Um mundo que sentia, sem conseguir explicar, que algo estava prestes a ruir. O obstáculo agora era outro: o tempo. Porque a escalada acontecia rápido demais, e nenhum dos dois países estava pronto a admitir isso. 3 dias após o primeiro confronto,
uma reunião emergencial acontece em Moscou. A mesa é longa, o ar tenso, e cada general tenta esconder o tremor na voz. A URSS não suportaria ver seu orgulho esmagado por um país que antes era um aliado menor. O Politburo exige resposta. Resposta dura, resposta clara. E a resposta vem na forma de uma mobilização maciça. 2 divisões blindadas movem-se pela Transiberiana rumo ao fronte. É rápido, é brutal, é um aviso. Ao mesmo tempo, em Pequim, Mao Zedong recebe relatórios das escaramuças e não hesita. Ordena a mobilização de centenas de milhares de milicianos das províncias do norte. Homens e mulheres marcham pelas estradas de terra com rifles antigos, bandeiras vermelhas e passos que ecoam como tambores de guerra. Era como assistir 2 oceanos se preparando para colidir. E a pergunta silenciosa paira no ar. Quem recuaria primeiro? Ninguém. Nenhum dos dois. É aqui que o mundo muda. Não pelo combate, mas pela percepção. Os soviéticos acreditam que os chineses só estão inflando o peito. Os chineses acreditam que Moscou está blefando. E os dois estão errados. No 4º dia, os soviéticos cruzam o rio Ussuri em um ataque coordenado. Tanques avançam sobre o vento gelado. A artilharia abre crateras de fogo na neve, helicópteros giram no céu como predadores. A China responde com ondas humanas, literalmente. Centenas de soldados avançando sem parar. Alguns armados, outros não. É o tipo de cena que não pertence a 1969, mas pertence ao nosso e si. E o mundo paralelo sente o seu eixo vibrar, porque a vitória ali não seria uma vitória comum. Seria uma vitória definida por sangue, não por estratégia. E ambos os lados sabem disso. A vitória tinha um preço. E ninguém estava pronto para pagá-lo. Mas mesmo assim, eles pagam. No 6º dia, uma informação aterrorizante corre pelos corredores de Moscou. Os chineses capturaram posições soviéticas inteiras. Soldados foram cercados, oficiais desapareceram, tanques foram incendiados. O Exército Vermelho, acostumado a esmagar inimigos menores, percebe algo impensável. A China não pretende recuar, nem mesmo diante da destruição total. E essa revelação muda tudo. Porque agora o conflito não é mais sobre fronteiras, é sobre sobrevivência, é sobre orgulho, é sobre quem será lembrado pela história e quem será apagado por ela. E no fundo dessa tragédia, a pergunta lateja. Se nenhuma das potências aceita perder, quem pode realmente vencer? Porque às vezes, mudar a história é o mesmo que apagá-la. Os generais soviéticos discutem algo impensável. Pequim se prepara para evacuar cidades inteiras. Satélites americanos começam a captar movimentos estranhos na Sibéria. E em silêncio, uma sombra surge sobre o mundo. O vento da Sibéria carrega um som estranho, um som metálico, um som que não deveria existir tão longe de Moscou. É o som de trens de guerra, trens carregados de tanques, mísseis, combustível, equipamentos. E silêncio. Silêncio porque ninguém, nem mesmo os soldados a bordo, sabe exatamente para onde está indo, nem por quê, nem o que encontrarão quando chegarem. A guerra sino-soviética já não é um incidente, não é uma fronteira agitada, não é um erro de comunicação. É um colosso ganhando peso, ganhando forma, ganhando consciência. E o mundo, finalmente, começa a notar. Enquanto o fronte se expande, os radares dos Estados Unidos começam a registrar atividade incomum perto das bases soviéticas no Extremo Oriente. Os britânicos detectam transmissões de rádio cifradas. Os japoneses percebem aviões cruzando zonas aéreas próximas demais.
O mundo observa, preocupado. Mas ninguém intervém. Afinal, é 1969. E a Guerra Fria é um jogo de sombras, não de socorros. Onde a tensão se espalha, do mar do Japão ao Cazaquistão, das florestas congeladas de Primorsk aos desertos de Xinjiang. Os dois gigantes transformam paisagens inteiras em campos de espera. Terras que antes carregavam o som do vento, agora carregam motores, botas, ordens, gritos, medo. Como era o clima político global? Inseguro, volátil. O mundo que acabara de ver França explodir socialmente em 1968, os Iuá atolados no Vietnã, a Europa dividida por um muro, a África em revoluções. E no meio desse caos, ninguém, absolutamente ninguém, estava preparado para um conflito entre duas potências comunistas. Era como assistir dois irmãos brigando em cima de um barril de pólvora, com fósforos acesos nas mãos. O obstáculo agora era a informação. Relatórios contraditórios, cartas de soldados que nunca chegam, imagens aéreas borradas, interceptações confusas. O mundo sabe que algo está acontecendo, mas não sabe o que, nem o quanto, nem o quão perto está de um abismo nuclear. O 7º dia do conflito traz algo diferente, algo simbólico, algo terrível. À meia-noite, os soviéticos iniciam um bombardeio de saturação contra posições chinesas ao longo da ilha de Zhengbao. Explosões iluminam o céu como se o próprio firmamento estivesse abrindo crateras de luz. A terra treme. As árvores parecem se curvar. E o vapor, branco, fantasmagórico, sobe e desaparece. Do lado chinês, a resposta vem em ondas humanas mais organizadas. Agora não são milicianos. São tropas regulares. Brigadas inteiras marchando com disciplina assustadora. Como se a morte não fosse uma ameaça, mas apenas uma etapa. E aqui, algo muda. Algo profundo. Algo que mexe com o psicológico dos dois lados. Porque se o inimigo não teme morrer, o que pode detê-lo? A pergunta ecoa nos bunkers soviéticos. A resposta não existe. É no 8º dia que o impossível acontece. Um batalhão soviético inteiro, cercado por forças chinesas, é obrigado a recuar. E não é um recuo estratégico. É fuga. Pura. Brutal. Humilhante. Os relatórios chegam a Moscou tarde demais. Mas quando chegam, ferem como lâminas. O Politburo entra em pânico silencioso. E o pânico gera decisões. Decisões perigosas. Decisões que aproximam o mundo de outro tipo de guerra. Os soviéticos reposicionam mísseis táticos de curto alcance. Não nucleares, ainda, mas próximos demais da fronteira. E o simples fato de movê-los muda tudo. Para Pequim, isso é um insulto. É provocação. É ameaça mortal. E agora, algo fica claro. O conflito deixou de ser uma guerra limitada. É pessoal. É existencial. É uma ferida aberta em ambos os lados. A vitória tinha um preço. E ninguém estava pronto para pagá-lo. Mas ninguém quer admitir que está sangrando. No 9º dia, enquanto o sol nasce fraco e vermelho no horizonte, as forças chinesas realizam algo que jamais haviam feito contra a URSS. Um ataque em profundidade. Não na fronteira, não na ilha disputada, mas quilômetros dentro da zona soviética. É rápido, precisão quase cirúrgica. Tropas movem-se como sombras entre árvores cobertas por gelo. Eles tomam depósitos de munição, eles queimam veículos, eles capturam soldados soviéticos e deixam algo para trás. Uma bandeira chinesa fincada no solo congelado. Um símbolo, um desafio, uma mensagem. Pela primeira vez,
a URSS sente o gosto amargo do medo. Porque se os chineses conseguem avançar tão longe, o que impediria que fossem ainda mais longe? E a pergunta mais sombria ressoa dentro de Moscou. Será que o inimigo está disposto a tudo? Porque, às vezes, mudar a história é o mesmo que apagá-la. Naquela noite, enquanto oficiais soviéticos discutem possibilidades que não deveriam ser discutidas, o Kremlin liga para comandantes de bases estratégicas no leste. Uma frase ecoa pelos corredores gelados. Preparem-se para a opção especial. A China percebe a movimentação e responde com algo igualmente perturbador. O planeta prende a respiração. E se o próximo passo dessa guerra fosse aquele que ninguém pode desfazer? A noite cai sobre a Sibéria como um véu negro e pesado. O tipo de escuridão que não esconde, mas revela. Porque naquele 10º dia de conflito, algo estranho paira no ar. Algo elétrico. Algo que arrepia a pele antes mesmo de ser compreendido. Os rádios soviéticos repetem uma mensagem codificada. As luzes de hangares distantes acendem ao mesmo tempo. Guardas correm. Oficiais murmuram ordens que nunca deveriam sair de seus lábios. E então, pela primeira vez desde o início da guerra, o inimigo deixa de ser a China e passa a ser o próprio futuro. Para entender essa virada, é preciso enxergar o cenário com amplitude global. Onde tudo está prestes a ruir? Nas bases profundas da Sibéria Oriental. Em silos parcialmente enterrados, camuflados pela neve. Em trens blindados que vagam pelos trilhos, longe de qualquer povoado. Em galpões onde armas são mantidas sob cadeados triplicados. São lugares que não deveriam ser tocados. Mas agora estão sendo. Como esses locais eram? Silos com corredores úmidos e frios, iluminados por lâmpadas fracas. Salas de controle cheias de botões vermelhos que nunca deveriam ser pressionados. Cabines metálicas onde soldados treinados para obedecer aguardam ordens que podem selar o destino do planeta. Era um mundo subterrâneo, invisível, mas pulsante. E naquele dia, ele ganha vida. O obstáculo agora é a lógica, porque não existe guerra racional quando o pânico começa a pensar por você. E o pânico já estava sentado à mesa do Kremlin. Não literalmente, mas aos olhos soviéticos, sim. À meia-noite, 4 satélites sobrevoam o território chinês e enviam de volta um dado que ninguém esperava. As principais bases chinesas parecem vazias. Não há sinais de movimentação significativa. Não há grandes concentrações de tropas. Não há sinal claro do que os chineses estão planejando. É como se a China tivesse se calado. Como se estivesse respirando fundo antes de um salto mortal. E o silêncio. O silêncio é o tipo de arma que nenhum general sabe enfrentar. Do lado soviético, o pânico se mistura com suspeita. Eles estão preparando algo. O ataque está próximo. Precisamos agir antes. E quando o antes se torna mais importante do que o agir, o desastre ganha rosto. Às 3 da manhã, numa sala blindada do Kremlin, os líderes soviéticos tomam uma decisão que mudaria a história. Ou, pelo menos, o nosso universo alternativo. Eles aprovam o Plano Dvina. Um plano de retaliação preventiva. Um plano para usar armas especiais. Armas que não são bombas comuns. Armas que não deixam feridos. Apenas sombras. Armas cujo brilho transforma a noite em dia, o dia em cinzas e a humanidade em memória. Mas o plano não entra em ação imediatamente. Há um degrau a mais. Um último aviso. Os soviéticos acionam um nível 3 de prontidão nuclear para todas as bases na fronteira leste. E a China percebe. Em Pequim,
Alarmes soam simultaneamente em 3 instalações estratégicas. Um general acorda com o estrondo das sirenes. Documentos secretos são colocados em maletas lacradas. Ordens são emitidas com mãos que tremem. A China, até então agressiva e reativa, percebe algo que havia ignorado. A União Soviética está disposta a destruir para não perder. A vitória tinha um preço. E ninguém estava pronto para pagá-lo. Mas agora o preço começava a ser calculado. No 11º dia, a China faz algo inesperado. Algo que nem Moscou, nem Washington, nem o mundo inteiro imaginaria. Ela some da superfície. Literalmente. As tropas chinesas recuam em massa, não como fuga, mas como estratégia. As brigadas se movem para cavernas, túneis, abrigos profundos criados para resistir a ataques aéreos. Cidades inteiras entram em blackout técnico. Os rádios se calam, as estradas ficam vazias. É como se a China estivesse se preparando, não para atacar, mas sim para sobreviver. E isso apavora Moscou, porque se o inimigo está se escondendo tão fundo, isso significa que ele espera algo grande, algo devastador, algo que só um país preparado para a aniquilação total escolheria enfrentar. Esse movimento muda tudo, porque quando uma nação se prepara para morrer, ela também está preparada para matar. E o dilema explode. Será que a URSS realmente quer cruzar a linha final? Ou será que já é tarde demais para recuar? Porque, às vezes, mudar a história é o mesmo que apagá-la. O mundo agora vê, o mundo agora teme, o mundo agora entende que a guerra sino-soviética deixou de ser um conflito regional. É uma contagem regressiva. Moscou sobe o nível de alerta. Pequim aprofunda suas defesas. Washington monitora em silêncio absoluto. E a pergunta que resta é tão simples quanto aterrorizante. E se o próximo movimento não for militar, mas sim nuclear? O 12º dia amanhece, sem amanhecer. O céu sobre a fronteira sino-soviética é de um cinza imóvel, quase sólido. Um céu que parece observar, julgar, esperar. Porque naquele ponto, a guerra deixa de ser feita de tiros, soldados e tanques. Agora ela é feita de silêncio. Silêncio pesado. Silêncio que não é ausência, mas aviso. No Kremlin, não há mais discussões. Só olhares. Olhares de homens que percebem que foram longe demais. Que acenderam um pavio curto demais. Que agora precisam decidir se o mundo merece uma chance ou uma lápide. Mas do outro lado da fronteira, nas sombras invisíveis da China, algo também desperta. E é aqui que tudo se transforma. O colapso da lógica militar. As primeiras horas do dia são marcadas por relatórios confusos. Movimentação subterrânea detectada. Rádios silenciosos demais. Veículos desaparecendo de centros urbanos. Unidades inteiras entrando em túneis. Os soviéticos tentam interpretar, mas como prever o que não pode ser visto? Como atacar um inimigo que desapareceu? A lógica militar soviética entra em colapso. O comandante Chernenko, diante do mapa iluminado em vermelho, diz a frase que ninguém queria ouvir. Não podemos deter o que não podemos encontrar. E, de repente, a guerra deixa de ser luta e vira medo. O medo se torna estratégia. Pequim percebeu algo antes de Moscou, que a guerra havia ultrapassado o limite da vitória possível. Não se tratava mais de derrotar o inimigo, mas de sobreviver ao inimigo, ou ao que restaria do planeta depois dele. Por isso, a China desce, literalmente. Cidades invisíveis emergem no subsolo, búnkeres de concreto abrigam milhares, campos de treinamento se tornam cavernas, linhas de produção são ocultadas como tesouros amaldiçoados. É uma nação mergulhando nas profundezas da própria terra.
É o instinto de um país inteiro dizendo: se eles lançarem, precisamos estar vivos o suficiente para continuar. Mas para Moscou, isso soa como preparação, como provocação, como o silêncio antes do golpe final. O plano Dvina dança na beira do abismo. Dentro de um cofre subterrâneo do Kremlin, ladeado por guardas que não piscam, os protocolos do plano Dvina são abertos pela primeira vez em anos. São documentos amarelecidos, mas intactos, cheios de diagramas, códigos, mapas e instruções que pareciam ter sido escritas por alguém que conhecia o fim do mundo e decidiu descrevê-lo. O botão não é apertado. Ainda. Mas o fato de o cofre estar aberto é suficiente para que a história trema. Os generais fazem cálculos que ninguém deveria fazer. Quantas cidades podem desaparecer antes que o planeta colapse? Quanto tempo o vento levaria a radiação para Moscou? Quantos milhões de mortos seriam considerados aceitáveis? Quanto de humanidade ainda existe quando se pensa assim? A vitória tinha um preço, e ninguém estava pronto para pagá-lo. Mas o preço continuava sobre a mesa. Olhos demais olhando, mãos demais tremendo, relógios demais marcando uma contagem que ninguém ousava admitir. Quando o cordão de segurança global se rompe. Às 14h17, algo acontece. Um satélite soviético detecta um pulso estranho vindo da província de Xinjiang. Um pulso elétrico. Como se algo tivesse sido ativado, ou desligado, ou preparado. O aviso chega ao Kremlin em 90 segundos. E então, a frase mais temida da Guerra Fria é pronunciada. Perdemos contato com 3 sistemas de alerta. É o tipo de falha que não acontece por engano. É o tipo de falha que precede algo maior. Moscou entra em frenesi. Pequim percebe o frenesi. Washington percebe que os dois perceberam, e o mundo inteiro segura a respiração. Quando a guerra deixa de ser humana, o 12º dia avança como uma lâmina atravessando o tempo. Cada minuto parece mais pesado do que o anterior. Cada nova informação chega carregada de possibilidades sombrias. Os soviéticos acreditam que a China está preparando um ataque surpresa. Os chineses acreditam que a URSS está preparando um primeiro lançamento. E os Estados Unidos acreditam que não conseguirão impedir nenhum dos dois. Não há mais diplomacia. Não há mais lógica. Não há mais estratégia. Há apenas instinto. Instinto de sobrevivência, instinto de antecipação, instinto de destruição. Porque quando uma nação teme morrer, ela também está preparada para matar. Às 18h02, hora de Moscou, a mensagem chega ao Kremlin. Objeto desconhecido, trajetória não identificada, aproximando-se da fronteira. O silêncio cai como uma pedra no centro da sala de comando. E por um momento, tudo parece inevitável. O fim, talvez, tenha começado. Mas, e se esse objeto não for aquilo que todos temem? E se o maior inimigo da humanidade nunca tivesse estado do lado inimigo? O objeto não identificado cruza o céu como uma cicatriz luminosa. Não é grande, não é rápido, mas é o suficiente para mover exércitos inteiros, acionar protocolos secretos e arrancar o sono de líderes que nunca temeram nada, exceto isso. O Kremlin entra em pulso acelerado. Entradas trancam, códigos são pedidos, ordens são suspensas. E o plano Dvina permanece aberto sobre a mesa como um monstro faminto, esperando apenas um empurrão para despertar. Na China, o subterrâneo vibra. Generais apontam para telas estáticas. Comandantes tentam interpretar o desconhecido. E Mao, silencioso, entende a verdade que ninguém ousa dizer em voz alta. Uma guerra sem vencedor não é guerra, é suicídio. Mas a máquina da destruição já corria sozinha, e o tempo estava acabando. O objeto que quase acendeu o fim do mundo. Às 18h06, informação nova surge. Objeto reduz velocidade. Objeto altera trajetória.
O objeto não emite assinatura térmica militar. Mais confusão, mais suspeitas, porque naquela guerra, qualquer coisa que não fizesse sentido era sinal de perigo. Mas a verdade aparece às 18h09. O objeto não é um míssil, não é um drone, não é uma arma. É um balão meteorológico soviético, perdido, desviado pelos ventos, refletido pelo sol no ângulo errado. O tipo de acidente que, em tempos normais, geraria apenas risos, mas ali onde o mundo já estava com um pé no abismo, quase virou o estopim do fim. O silêncio após a confirmação é tão profundo que parece espiritual, como se o planeta inteiro soltasse um único, longo, desesperado suspiro. A vergonha que salva vidas. Moscou não admite em voz alta, mas sabe, estava a um comando de transformar continentes em crateras. Pequim não admite em voz alta, mas sabe, estava a poucos minutos de retaliar, mesmo sem saber pelo quê. E Washington? Washington entende que o mundo acaba não por maldade, mas por erro, por pânico, por percepção falha, por medo demais e humanidade de menos. Assim, os telefones secretos finalmente tocam. Primeiro um, depois outro, depois todos. O que começa como acusação vira reconhecimento. O que começa como ódio vira necessidade. Necessidade de sobreviver. A trégua que ninguém esperava. Às 23h41 do 12º dia, a URSS envia oficialmente uma mensagem para Pequim. Proponho cessar todas as operações ofensivas. Agora. Simples, direta, quase fria. Mas para a China é o suficiente. Às 0h07, Pequim responde: concordamos em suspender ações militares. Imediatamente. Não há abraço, não há aperto de mão, não há sequer confiança. Mas naquele instante, pela primeira vez em quase 2 semanas, também não há a possibilidade imediata de aniquilação. E às vezes, isso basta para salvar o mundo. O dia seguinte nunca mais será normal. Ao amanhecer do 13º dia, a guerra sino-soviética termina. Não com vitória, não com glória, não com bandeiras erguidas, mas com alívio. Um alívio tão profundo que parece doer. O que resta? Ruínas na fronteira, silos que quase abriram suas bocas de fogo, tropas que desceram às sombras e agora precisam subir de volta, e governos que perceberam que já não comandam suas próprias máquinas. E o mundo percebe que não existe guerra regional quando potências nucleares estão envolvidas. Existe apenas uma coisa: a chance de destruir tudo. Com um erro, com um susto, com um reflexo equivocado. É isso que termina a guerra. E é isso que inicia a era do medo. Porque o que aconteceu em 1969 poderia ter sido o fim. E não foi por sabedoria, foi por sorte. Sorte frágil, sorte que não se repete. O último perguntar filosófico. Talvez a pergunta real não seja: e se a URSS e a China tivessem ido à guerra em 1969? Mas sim, e se elas tivessem continuado? O que restaria para ser contado? Ou quem restaria para ouvir? Se essa viagem te fez enxergar como a história quase se apagou, então imagine o que mais poderia ter acontecido nos bastidores do impossível. E se o passado fosse apenas o começo? Pense nisso. Inscreva-se no canal e venha explorar os segredos do impossível. E nos vemos na próxima viagem pelo impossível.